Os chefões das empresas de IA vêm falando que, se tudo der certo para eles e as empresas desenvolverem modelos cada vez melhores, o mercado de trabalho vai sofrer. Um banho de sangue em empregos de colarinho branco, como diz o CEO da Anthropic, a dona do Claude. I actually think the most societally divisive outcome is if randomly 50% of the jobs are suddenly done by AI, because what that means, the societal message is we're randomly picking half of people and saying, you are useless, you are devalued, you are unnecessary. E a IA não vai ter só um grande efeito nos empregos. Mustafa Suleyman, hoje chefe de IA da Microsoft, escreveu um livro inteiro detalhando como que hackers e terroristas vão ser cada vez mais ameaçadores com ferramentas de biotecnologia e cyberataques turbinados por IA. A tiny group of people who wish to cause harm are going to have access to tools that can instantly destabilize our world. That's the challenge, how to stop something that can cause harm or potentially kill. É uma indústria meio engraçada essa. Ela fala que a vida vai mudar, que a gente vai curar o câncer, que o mundo vai ser diferente, só que é preciso controlar a IA, senão vai dar ruim. De vez em quando aqui no IA Modo de Usar, a gente deixa de lado um pouco as dicas de ferramentas para falar das questões adjacentes dessa tecnologia que está revolucionando a nossa vida. E hoje o assunto é: o que pode mudar em termos de políticas públicas, leis mesmo, regulações, se a IA continuar avançando nessa velocidade maluca? Bora lá? No início de abril, a OpenAI lançou um documento longo sobre política industrial para a era da inteligência. É basicamente a visão deles de como o governo deveria agir diante das transformações que a própria dona do ChatGPT está provocando. E ela traz algumas ideias bem ousadas. Primeira, criar um fundo de riqueza pública, alimentado em parte pelas próprias empresas de IA, que investiria no ecossistema e distribuiria os retornos diretamente para os cidadãos, inicialmente dos Estados Unidos. Pensa no que a Noruega faz com o petróleo. Lá, a riqueza não ficou só com as petroleiras. O governo criou um fundo soberano que hoje vale mais de $1,5 trilhão e que beneficia cada norueguês. A OpenAI está basicamente dizendo: os tokens, as palavras que os chatbots cospem na conversa, são o novo petróleo. E se a gente não criar um mecanismo parecido, toda a riqueza gerada pela IA vai ficar concentrada no Vale do Silício. Segunda ideia, um imposto por robô. A OpenAI sugere novos mecanismos de tributação ligados ao trabalho automatizado. A lógica é: se a IA vai substituir trabalhadores, e esses trabalhadores pagavam imposto que financiavam aposentadoria e saúde, alguém vai ter que cobrir esse rombo. A proposta é aumentar impostos sobre lucros corporativos e ganhos de capital das empresas de IA. Terceira, semana de 4 dias. Eles sugerem que governos e empresas testem a semana de 32 horas, sem redução de salário, mantendo a produtividade. Faz sentido, né? Se a IA está nos tornando mais produtivos, a ideia é que o trabalhador trabalhe menos e ganhe igual. E quarta, o que eles chamam de redes de proteção automáticas. A ideia é monitorar em tempo real como a IA está afetando salários e emprego e, quando os indicadores passarem de certos limites, ativar automaticamente mais assistência, como seguro-desemprego ampliado ou voucher de requalificação profissional. Enfim, parece uma plataforma que no fim não é super capitalista, né? Será que o menino Sam Altman não acredita mais no livre mercado? Saca essa resposta dele nessa entrevista. Capitalism has depended on some balance between labor and capital. And if AI goes the way I think this person talking thinks it's going to go, then way too much leverage is going to be with capital and not with labor in the traditional sense, even though, of course, there'll be new jobs. And we're going to have to think about new kinds of ideas to sort of keep capitalism thriving. O que será que Marx falaria sobre isso? Bom, joga no ChatGPT que talvez ele tenha alguma ideia. E a OpenAI não é a única que pensa assim, tá? O Daria Amodei, da Anthropic, que eu falei, escreveu em janeiro um ensaio enorme chamado A Adolescência da Tecnologia, onde ele argumenta que a humanidade está entrando em um rito de passagem perigoso. E dali ele também fala de algumas ações concretas que os governos deveriam tomar. Ele defende um sistema tributário progressivo que poderia ser direcionado especificamente aos lucros extraordinários que as empresas de IA vão gerar. E vai além. Ele e os 6 cofundadores da Anthropic se comprometeram publicamente a doar 80% das suas fortunas pessoais.
Funcionários da empresa doaram coletivamente ações no valor de bilhões de dólares, com a Anthropic cobrindo cada uma das doações. É um gesto forte, mas convenhamos, é mais fácil prometer filantropia quando sua empresa vale dezenas de bilhões. Agora, ideias são legais, mas quem é que deveria ficar responsável por implementar tudo isso? Os pesquisadores do Google DeepMind publicaram um paper propondo uma espécie de agência internacional dos moldes da AIEA, a agência que fiscaliza energia nuclear, só que para inteligência artificial. A ideia é monitorar treinamentos de modelos de fronteira, exigir avaliações de risco antes de lançamento e garantir que nenhum modelo perigoso escape sem supervisão. É legal, desde que os países se interessem por respeitar órgãos internacionais, o que não parece estar muito na moda hoje em dia, né? I mean, I've read a lot about Oppenheimer and the Manhattan Project and, so many great books written about that, and we've got to try to learn the lessons from that as those of us coming later with, equally transformative technology. And it's so prescient of von Neumann to say that in your introduction, right? It's amazing that he thought of that back then, that computation could be even bigger than nuclear. And I think he's probably right. Agora, essa súbita onda de boas intenções não é à toa. Existe um movimento anti-IA ganhando corpo, especialmente nos Estados Unidos. If AI and robotics eliminate millions of jobs and create massive unemployment, how will people survive if they have no income? How do they feed their families or pay for housing or health care? Is government doing anything now to prepare for this potential economic disaster? Bernie Sanders, senador americano, junto com a deputada Alexandra Ocasio-Cortez, apresentou em março um projeto de lei pedindo uma moratória na construção de data centers de IA nos Estados Unidos, até que o Congresso aprove regulações. Mais de 25 data centers não foram construídos só no ano passado, depois de protestos de grupos comunitários, que vem crescendo. É gente preocupada com empregos, mas também com privacidade, com o meio ambiente e com os custos de energia. Enquanto os governos federais não se ocupam por dar mais proteção aos afetados pela IA, novas leis estão pipocando pelo mundo todo. Em Nova York, uma nova lei proíbe chatbots que deem conselhos jurídicos ou médicos como se fossem profissionais licenciados com direito a processo. Aqui no Brasil, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou um projeto que veda a substituição de professores por sistemas de IA nas escolas. Já tem gente dizendo que a pauta deve dominar as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos ainda esse ano. E não é algo só da esquerda anticapitalista, tá? O Steve Bannon, um assessor bem próximo do Trump e da família Bolsonaro aqui, disse que as propostas do socialista Bernie Sanders poderiam ser ainda mais ambiciosas. Os mais cínicos podem dizer que isso aí é só discurso político, dos dois lados, e que nada vai acontecer feijoada. Mas olha, se a coisa continuar avançando nesse ritmo, o impacto da IA, pelo menos nos empregos, vai ser mais óbvia. E aí a gente vai precisar fazer alguma coisa. Pelo menos com essas propostas, a gente tem alguma coisa na mesa para começar. É um assunto que eu, particularmente, estou acompanhando bastante de perto. E eu prometo que vou continuar reportando aqui para vocês. Agora, fala para mim aqui nos comentários. Tem alguma lei que você acha que deveria existir para nos proteger dos robôs? Eu espero que eles também estejam vendo esse vídeo e os comentários. A gente está se comportando bem aqui, tá? Ficamos por aqui hoje. Até o próximo IA Modo de Usar.